Entrevista coletiva do goleiro Marcelo Carné na semana que antecede a partida entre Juventude e Esportivo pelo Campeonato Gaúcho na penúltima rodada da fase classificatória da competição. Carné, a primeira pergunta é de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. O Juventude vinha apresentando evoluções pontuais nos últimos jogos do Gauchão, mas involuiu na partida contra o Vila Nova. Desse último confronto, o que não pode ser repetido nas próximas rodadas do estadual? Eu acredito que a nossa evolução girou principalmente em torno de uma coisa que é esperada, né? Que foram as mudanças que tiveram de elenco, né? De uma temporada para outra. Acho que principalmente do meio para trás a gente tomamos muito menos gols nesses últimos jogos. E eu acho que a grande evolução que a gente precisa é terminar um pouco mais as jogadas em relação à parte técnica, né? Que quando a gente conseguiu povoar, principalmente no primeiro tempo, a gente conseguiu nesse último jogo e o jogo do Caxias algumas vezes, conseguimos povoar e estamos tentando entrar tocando a bola até dentro da área do adversário. E nós temos excelentes chutadores, jogadores que têm uma batida na bola que a gente até os goleiros conversam, que é importante a gente treinar contra jogadores desse nível que facilita nos jogos. Então a gente tem que testar um pouquinho mais. Eu acho que o time como um todo, os volantes, os meios, os atacantes têm que terminar as jogadas, porque eu acredito que quando você começa a levar perigo ao adversário do chute de fora da área, o adversário ele começa a encurtar um pouco mais a linha de chute e o chutador, a pessoa que está portando a bola, consegue achar a linha de passe. Então acho que isso é a grande questão que a gente precisa melhorar e estamos trabalhando essa semana com foco nisso. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. O Juventude segue a 1 ponto do G4 no Gauchão. Uma possível classificação é a oportunidade que o grupo tem de dar uma resposta positiva após a Copa do Brasil? Acredito que sim, né? Acredito que desde que eu cheguei aqui ainda não conseguimos classificar para a fase final do campeonato. Acredito que já é de alguns anos, né? Então a gente sabe que alguma coisa está faltando, não só em relação à Juventude como um todo, né? Então acho que é uma boa oportunidade. Acho que temos uma tabela principalmente com confrontos direto na parte de cima, então é uma oportunidade sim única. Eu acho que o time da grandeza do Juventude tem que estar entre os 4 e vamos tentar fazer de tudo aí nesses 2 jogos que restam para que a gente possa se credenciar e poder estar disputando o título. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Você já conhece bem o Juventude e esteve nos momentos de conquista. O que mudou no clube desde o acesso em Campinas e por que o rendimento caiu tanto do final de janeiro para cá? Eu acredito que essa questão, né? Futebol não se faz da noite para o dia. Acho que tivemos muito, se a gente for comparar, eu tento botar o Juventude no patamar dos times que subiram com a gente para a Série A. Se você for ver, tirando o Cuiabá, que é um time que tem um estadual que é um pouco mais, que tem um nível um pouco mais abaixo, os outros times mantiveram grande parte da base, né? Então acho que isso faz bastante diferença. Acho que nosso time que estava vindo jogando, muitos jogadores saíram e isso faz toda a diferença, ainda mais que esse ano tivemos ainda menos tempo para nos preparar. Os jogos estão cada vez mais um em cima dos outros por causa da questão da pandemia e o calendário do ano passado acabou empurrando um pouco esse também. Então acho que a tendência era de melhora. As oscilações eu acho que são um pouco normais, então acho que agora ganhando cada vez mais conjunto, acho que tem chegado jogadores de qualidade, a tendência é de melhorar as atuações e melhorar os resultados. Pergunta de Pedro Petrucci, Gaúcha Serra e Jornal Pioneiro. Falou-se muito sobre uma possível mudança de treinador após a eliminação. Vocês que tiveram contato com o Marquinhos nos últimos dias, como ele está encarando esse momento e qual a responsabilidade dos jogadores sobre esse momento de muitas cobranças? Eu acredito que toda essa questão de cobrança é uma coisa que é natural para o jogador de futebol, jogador de alto nível, um jogador de um time que está disputando a Série A. Eu vejo mais uma indignação, né? Uma indignação boa, porque a gente acredita que poderia ter andado mais na Copa do Brasil e essa eliminação acho que feriu um pouco todo mundo, né? Então a gente tem trabalhado, a semana tem sido muito boa de treinamentos e eu acho que a gente é profissional para lidar com esse tipo de situação de críticas e tudo, e a nossa única resposta é dentro de campo. Então estamos focando no que a gente pode fazer para mudar isso, que é se empenhar nos treinamentos. Agora tivemos
uma semana inteira para trabalhar para que no jogo se reflita, a gente tenha melhores atuações e os resultados venham junto. Pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Carné, o Juventude tem uma semana completa de trabalho para se preparar para a reta final do estadual. Qual a importância desse tempo disponível para a evolução tática e física da equipe? Eu acho que é fundamental, né? Desde que a gente começou, a gente teve 10 dias para nos prepararmos, né? Eu falo pela minha própria situação. A gente teve uma reta final do ano passado bem pesada, que a gente vai acumulando pequenas lesões, vamos acumulando problemas. E a gente não teve o tempo suficiente para você zerar esses problemas e você conseguir se preparar. Então tem muitos atletas que agora estão começando a chegar no nível melhor. Então acho que é de fundamental importância. Acredito que a próxima também vai ser para que a gente possa... acho que isso é o natural, né? Quanto mais tempo de trabalho, quanto mais espaçado os jogos, melhor o nível de atuação que tem que ser apresentado no decorrer dos jogos. Pergunta de Matheus Maciel, Rádio Caxias. Após a eliminação na Copa do Brasil, atletas e comissão técnica passaram a ser reavaliados pela direção do clube. Como isso chega ao grupo de jogadores? Eu acho que a questão, como eu falei anteriormente, o futebol profissional, o de alto nível, você está sempre sendo reavaliado, você tem que estar mantendo um nível altíssimo a cada dia, então é uma situação normal. Acho que a eliminação que aconteceu é uma eliminação para nós que não era esperada. Queríamos que chegar a fases maiores na Copa do Brasil, então todo mundo vê como uma situação normal. Isso a gente tem que usar para o bem, né? Usar as cobranças e toda essa atmosfera para que a gente possa ser melhores profissionais, desempenharmos melhor nossas funções para que a gente possa virar a chave, que, como eu falei anteriormente, a única forma de virar isso é com boas atuações e com bons resultados. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Como foi a conversa entre vocês, jogadores, visando uma mobilização para que a eliminação na Copa do Brasil não interfira no Gauchão, onde o time vem numa crescente? Eu acho que mobilizado o grupo tá, acho que não teria que ter nenhuma conversa especial de outro tipo de mobilização. Tá todo mundo tivemos um resultado ruim, não esperávamos a eliminação, mas em relação à mobilização, em relação à dedicação e empenho, não tá faltando de ninguém. Então o nosso foco, independente da gente, se a gente tivesse vindo a classificar, né, seria a classificação. E por tanto tempo que o Juventude não chega nessas fases, eu acho que é uma resposta legal para a torcida, porque a gente sabe como o Campeonato Gaúcho aqui é valorizado no estado. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O que os jogadores pensam sobre a pressão que vem da torcida em torno de trocas, sobretudo do comando técnico? Eu acho que quando os resultados não acontecem, é natural ter pressão. Então todo mundo vê da forma que acontece sempre, né? A grande maioria dos jogadores aqui são muito rodados, tirando um outro da base que também tem essas situações de pressão num clube como o Juventude. Então a gente vê uma situação normal e só cabe a nós juntos darmos a resposta dentro de campo. O que está podendo ser feito a gente está fazendo, que a semana está sendo muito bem trabalhada, no planejamento da comissão técnica, com a dedicação dos atletas, e para que a gente possa transformar isso em menor desempenho, menores atuações que a gente está precisando. Pergunta de Pedro Petrucci, Gaúcha Serra e Jornal Pioneiro. Com a eliminação precoce na Copa do Brasil, a classificação para as semifinais do estadual passa a ser uma obrigação? Eu acho que desde sempre é uma questão, quando a gente fala de obrigação no futebol, uma questão que pode ser muito demagógica, né? A gente vem para cá, o Juventude é um clube grande e contratou jogadores de nível para que a gente possa estar. A gente tem que fazer desempenhar nosso trabalho para que a gente possa estar. Então, acho que independente de ter sido desclassificado na Copa do Brasil, a gente teria essa pressão e está todo mundo levando extremamente a sério, porque a gente sabe que o Juventude é um time que tem que estar e a gente acha que temos um grupo capacitado para colocar o Juventude lá. Então a gente está extremamente focado. Eu acho que é um objetivo, talvez seja o grande objetivo da temporada nesse primeiro semestre.